Agora vamos trabalhar com fatores de correção. Veja, se eu tenho pureza, rendimento ou pureza individual de 2 ou 3 reagentes, eu posso trabalhar com um fator de correção para ficar mais fácil. Eu faço o cálculo e no final de tudo eu aplico um fator de correção. Fica muito melhor do que fazer individualmente ou por regra de 3, é bem mais prático. Então veja o seguinte, vamos dar um exemplo. Suponha que eu tenha pureza, eu tenho 70% de pureza de um dos reagentes. Aí eu vou dizer que eu tenho um fator de correção de pureza, eu vou pegar os 70% e dividir por 100. Isso dá 0,70. Vamos supor que eu tenha 65% de pureza. Divide por 100, 0,65. É bem interessante identificar que é fator de correção vindo da pureza, fator de correção de pureza. Vamos supor uma reação que tem um rendimento de 80% no rendimento. Veja, 80% dividido por 100, dá 0,8. Fator de correção, rendimento. Se eu tivesse 90% de rendimento, fator de correção sobre o rendimento, 0,90. Vamos ver como é que se aplica isso numa reação concreta. Suponha que eu tenha uma reação de ferro com oxigênio, dando óxido de ferro. Muito bem. Vamos fazer essa reação normal, calcular todos os elementos envolvidos. Então, veja, são 4 mols de ferro, 3 mols de oxigênio, 2 mols de óxido de ferro. Se tudo fosse 100%, eu pegaria, por exemplo, 224 gramas de ferro, juntaria com 96 gramas de oxigênio e obteria 320 gramas de óxido de ferro. Muito bem. Suponha que um problema, agora real, me dê a seguinte informação. Esse ferro tem uma pureza de 85%. Então veja, o fator de correção sobre a pureza é 0,85. E vamos supor que o problema também me informe que essa reação tem um rendimento de 70%. O fator de correção relativo ao rendimento é 0,70. Muito bem, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha realidade, vamos supor que eu queira trabalhar com o óxido de ferro produzido, teoricamente, eu obteria 320. Só que a massa de ferro, de óxido de ferro obtida, ela é afetada, ela é modificada pela presença do rendimento e pela presença da pureza. Só que é um encadeamento, uma coisa depende da outra. Então eu posso simplesmente pegar a massa que eu obtive teoricamente, 320, vezes um dos fatores e simultaneamente vezes o outro fator. Fazendo essa conta direta, dá 190,4 gramas. Então, veja, havia uma expectativa de 320 gramas, só que, por questões de pureza do ingrediente, do ferro, por questões de rendimento que vem do aparelho que eu estou usando, ou do operador, ou a reação foi mal feita, enfim, tem algum problema que faz com que o rendimento não seja o 100%. Eu vou obter, nesse caso, 190,4. Veja, bem menos do que eu esperaria, tá? Então, veja, dá para fazer esse tipo de cálculo já de uma maneira direta, sem precisar fazer aquela regrinha de porcentagem, tá? E isso é a aplicação de fatores de correção. Isso é bem útil, tá? É bastante útil.